Nessa terceira parte do episódio 34, vamos conversar sobre outras hipóteses das causas do desenvolvimento. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste deste episódio. Vamos então a uma pergunta clássica sobre o tema desenvolvimento. O enriquecimento requer industrialização? Se um país quiser enriquecer, ele precisa se industrializar? Verdade. Ou está se invertendo a relação entre causa e consequência? Na literatura econômica, nenhum dos modelos de crescimento econômico, como o de Solow, ou de Ramsey-Kosmas, ou de Homer Lucas, fazem qualquer referência à industrialização. Os fatores são quantidade e qualidade do capital humano, estoque de capital físico por trabalhador e eficiência econômica. Então, é o desenvolvimento econômico que gera acúmulo de capital físico, com consequente investimento na capacitação e qualificação do capital humano e na eficiência do uso dos fatores de produção, com investimentos em inovação. E, portanto, é o desenvolvimento que gera a riqueza e a prosperidade de uma nação. Outro modo de abordar esse tema é o da afirmação que um país, para ser rico, precisa de ter grande complexidade econômica, que é basicamente um conceito relacionado ao da industrialização. Por esse conceito da complexidade econômica, países com uma pauta de exportação diversificada, principalmente em produtos manufaturados, seriam mais ricos e desenvolvidos do que países onde a pauta de exportações é concentrada em produtos primários, ou seja, em commodities, como petróleo, minério, trigo, soja, arroz. Vamos então observar e comparar os diagramas de complexidade econômica de Hidalgo e Haussmann com a pauta de exportações de alguns países. No caso da Austrália, vemos que o percentual de valor de suas exportações em 2019 tem minério de ferro com 23,8%, briquetes de carvão com 18,1%, gás de petróleo com 12%. Só esses três itens representam 54% das exportações. Se considerarmos os outros produtos primários, a Austrália tem mais de 70% das suas exportações em commodities e uma pequena fração em produtos industrializados. Interessante de se comparar com o diagrama de complexidade do México, que tem a maior parte da sua pauta de exportações em produtos manufaturados, como computadores e carros. E então, isso significa que o México é um país mais desenvolvido e próspero do que a Austrália? Observando os índices das diferentes métricas de prosperidade entre os dois países, confirma que realmente a Austrália, com 51 mil dólares per capita e na oitava posição do IDH, é bem mais desenvolvido do que o México. Podemos fazer esse mesmo tipo de comparação entre o Canadá e as Filipinas. Observamos que as Filipinas têm mais de 60% das suas exportações em produtos manufaturados, como circuitos integrados, equipamentos para escritórios, transformadores. Da mesma forma, é possível dizer que as Filipinas são mais prósperas que o Canadá? Fica bem nítido na observação dos indicadores. As Filipinas na posição
113 em GDP per capita e na posição 107 do IDH, é um país muito pobre, quando comparado com o Canadá, com 48 mil dólares per capita e na 16ª posição de IDH. Na descrição do vídeo você encontra os links para alguns artigos que aprofundam um pouco mais a explicação sobre a riqueza e a complexidade econômica dos países. Resumindo, os modelos de crescimento econômico nada têm a dizer sobre o que um país deve produzir para ser rico, e as evidências empíricas confirmam isso. O que determina a riqueza ou a pobreza de um país não é o nível de industrialização, mas o nível de produtividade. O que diferencia um país pobre de um país rico é a sua produtividade, isto é a razão entre o produto gerado por uma economia e os recursos empregados por ela. A produtividade e, consequentemente, a renda de um país depende muito mais de como se produz do que o que se produz. Quanto maior a produtividade de um país, mais rico ele é. E a chave importante é como uma sociedade se organiza para gerar esse contínuo aumento de produtividade. No próximo episódio, vamos então conversar sobre esse fator fundamental que determina a condição para a prosperidade ou não das nações: o nível e a taxa de crescimento da produtividade de um país. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.